Oi, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu passei na semana passada, que foi de língua portuguesa, que foi gênero textual mistério, né? Eu passei para vocês um conto de mistério e passei um vídeo, né, que era uma sugestão de vídeo sobre o assunto gênero textual. Então, assim, o que é gênero textual? Gênero textual é o tipo de família que aquele texto pertence, né? Como se fosse uma família. A gente tem vários tipos de gênero. A gente tem o gênero ficção, mistério, aventura, romance, né? Cardápio é gênero textual, receita é um gênero textual, é um tipo de texto, tá? E o que eu passei para vocês então era um tipo de texto, conto de mistério. Por que conto de mistério? Conto de mistério porque era um texto curto. A gente olhava ali, parecia grandão, né? Mas em relação a outros textos, era um texto relativamente curto. Conto é um texto curto. Por exemplo, aqueles livros que a gente tem que são bem grossos, a gente chama de romance. Não necessariamente vai tratar de amor. Eu posso ter um romance de ficção, um romance de aventura, um romance policial. Romance é o tipo literário, é o tipo de texto, é um texto bem longo. Aqueles livros que a gente olha assim que tem 300 páginas, 200, que alguns olham e falam assim, ai, não quero nem ler isso. A gente considera um romance. Um livro que é um livro médio, a gente chama de novela. Não essas novelas, né, que passam na televisão. É um tipo de livro, é um tipo literário, é um tipo de texto, é um gênero de texto, é um gênero textual chamado novela. São os livros médios. E aqueles livros mais fininhos, ou um texto curto que tem princípio, meio e fim, você lê e consegue entender o que aconteceu nele, a gente chama de conto. Então eu passei para vocês um conto de mistério. Por que eu passei esse conto de mistério? Um dos motivos do conto de mistério era por causa da nossa atividade bônus do detetive, né? Como vai funcionar? Essa primeira etapa da atividade bônus do detetive tem 12 atividadezinhas. Algumas de matemática, algumas de português, né? Estilo charada. Vocês vão ter que desvendar e cada uma vocês vão ganhar um selo, né? Vão ganhar uma marcação de que vocês conseguiram desvendar. Então, a primeira, eu depois vou dar a resposta, quem acertou, quem não acertou. A primeira foi aquela do barco, né? Logo, eu mando a segunda. Assim que a gente conseguir começar a receber daqueles colegas que não acessaram a plataforma, as atividades prontas, tá? Enquanto isso, essa semana eu vou falar de um outro tipo de texto, de um outro gênero textual, que vai ter a ver com a atividade que a gente vai realizar durante toda essa semana, tá? Não terminamos ainda o gênero mistério. A gente vai trabalhando ele mais um pouco mais para frente. Mas nesse momento a gente vai colocar ele em modo espera, né? E vai trabalhar um outro gênero textual. O que não impede também que entre um pouco de mistério. Porque assim, o que acontece? Quando eu estou escrevendo um livro de mistério, um conto de mistério, junto com ele pode ter outros elementos. O mistério pode ter aventura, o mistério pode ter um pouco de policial, muitas vezes tem, na maioria das vezes o mistério é policial. Ele pode ter um pouco de romance, né? Só que o gênero dele que mais aparece é o que vai dar o nome ao texto, ao tipo de texto, ao gênero textual. E nesse caso, o que eu passei para vocês, o conto que eu passei para vocês, era um conto de mistério.
Depois a gente vai falar ali, quando eu fizer a avaliação, né, individual que eu fizer, eu também dou uma retornada nisso, para estar mostrando para vocês o que era para ser feito, se as histórias foram completadas de forma, foram escritas de forma correta, né? Isso a gente vê quando eu terminar de corrigir. Uma coisa que vai acontecer aqui na plataforma é que assim, várias coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Porque esse tipo de ambiente faz. Dá para fazer esse tipo de coisa, né? Eu trabalhei um pouco aquele, vamos deixar ele de lado, já vamos trabalhar outro, daqui a pouco a gente junta os dois, daqui a pouco a gente já põe um terceiro tema, e isso faz com que as coisas fiquem até um pouco mais ágeis, né? O trabalho fique um pouco diferente. Então eu queria retomar com vocês isso. O que é gênero textual? Então, gênero textual é como se fosse a família a qual aquele texto pertence, tá? Até o próximo vídeo, onde eu vou falar da atividade da semana.